Cara, e em termos de... Você tá na faculdade até hoje, né? Sim. Putz, é uma pergunta que a gente sempre conversa, assim, choque de gerações e tal. Que o pessoal sempre vê pelo lado ruim, mas tem um lado bom, né? O pessoal mais novo. Assim, quais são as diferenças boas e ruins? Então, que você legal vê? essa Uma coisa que pergunta, eu tenho porque, por exemplo, curiosidade. outra coisa que eu mudei muito quando eu fui para os Estados Unidos, engraçado, eu acho que a região que eu tava lá, a Califórnia, é uma região mais aberta, assim, né? Sim, Super conhecido sim. por isso, né? E eu acho que isso foi muito o que me ajudou a mudar um pouco minha Que cabeça. é muito bom, né, meu? Eu tive muito contato com os alunos de Stanford, são muito fora da curva, né? Obviamente, né? Um funil de super Sim, grande. sim. Então, por exemplo, quando eu tava lá também, eu comecei. O legal de você estar num ano que você tá fora estudando, você começa a se enfiar muita coisa que você não que tem mais tempo, né? Então, por exemplo, eu achei um departamento que tinha um curso de anatomia. E eu fui voluntário para dar anatomia, e eu participei de um curso de anatomia voltado para medicina esportiva para os alunos de Stanford. E daí era muito legal, porque esse curso tinha muitas das pessoas que faziam esporte ali pela faculdade universitária. E Stanford, além de ser muito bom de parte acadêmica, é muito bom de esportes também. Então era muito legal, tinha um contato muito bom. E assim, tipo, eles davam umas aulas de anatomia, porque era muito esquema de seminário, né? Tá. Cara, que era o nível, assim, eram alunos e os caras davam aula no nível de residente aqui do Brasil. Era surreal, assim, eu Bruto. ficava muito impressionado. Esses alunos estavam em que ano? Esses caras, na verdade, eles eram undergrad, né? Que nos Estados Unidos tem aquele esquema. de médico. Era antes da medical É school. E os mesmo, caras é? tinham um nível absurdo, Brunão, você não faz ideia. Eu Cara, ficava Quantos anos impressionado. eles fazem disso? Eles fazem normalmente 4 anos de undergrad, então o cara que é medicina, ele vai fazer assim, fisiologia, anatomia, Antes de medicina, biomecânica, tem antes de medicina, para depois prestar med school, né? Que são mais 4 anos. E ortopedia dele vai fazer 5 anos de residência, mais 1 ou 2 anos de fellow. O caminho deles é mais longo, É longo, que o nosso. E daí, quando eu voltei pro Brasil, uma coisa legal, assim, a gente tá até conversando sobre isso, né? Na faculdade de medicina, começou quando eu era calouro, por coincidência, um grupo de tutoria, que hoje em dia chama mentoria, que é você tem um médico formado, mais velho, que tem um grupo de alunos, esses alunos somente são no primeiro ao 6º ano, que ele troca ideia, basicamente são Tira conselhos de dúvida da carreira, carreira, tira né? dúvidas e tal. Ah, programa Assim tutor, faz chama isso, programa assim faz isso, tutor. Tutor, exatamente. Tutores. E eu entrei no programa. Na verdade, a gente tem um programa da residência de tutoria desde 2012, que eu faço parte desde o começo. E isso foi sempre muito legal. Mas eu entrei na mentoria dos alunos. Isso mudou muito a minha visão dos alunos de medicina, entendeu? E dessa geração, sabe? Então, eu acho que essa geração é realmente engraçado ver isso, porque é muito diferente da gente, né? A gente não é tão velho assim, mas eu também acho que hoje em dia que Cara, 2 anos de diferença, né? mas eu acho que. 2 anos, só isso. E eu acho que os caras, assim, eles são muito. Eles têm muito uma questão de propósito, entendeu? Que a gente não tinha tanto, sabe? A gente Tá. fazia medicina meio pra fazer medicina, no jeito de ganhar dinheiro. Os caras têm uma coisa mais de propósito. Essa parte de empreendedorismo que eu falei pra vocês é muito forte. Então, por exemplo, eu tive contato com os alunos da medicina que hoje já tem um podcast de investimento. Que legal. Eles têm empresa júnior hoje em dia em medicina. Tem um monte de extensão acadêmica, muito mais do que tinha na nossa época. Então tem extensão acadêmica de vários tipos, assim. E eles são muito focados, assim mesmo, sabe? Tem muita gente lá que faz muita coisa extra à faculdade. Eu acho muito legal. Acho Eles um já baita se exemplo. formem mais prontos, né, do que a gente. Né? Mais prontos, eles pensam em empreendedorismo, eles pensam em mídia social, porque a gente na nossa época nem tinha mídia social, mas é uma visão muito diferente, assim. Eu, Nessa pessoalmente... época a gente ficava de chinelo a tarde inteira do lado da Guia de piscina. fralda na escola. Exato. Eu acho que a competição que eles têm, né? Porque hoje em dia, nossa época já era difícil entrar no vestibular, mas você tá até falando sobre estudo do vestibular, mas hoje em dia acho que é mais difícil ainda. Eles sabem que a residência é mais difícil ainda, que tem um monte de médico no mercado. Então, o que eles fazem de coisa extra hoje em dia, sabe? Coisas acadêmicas tradicional, de iniciação científica, extensão acadêmica. Eu conheço aluno que faz estágio em startup hoje em dia, entendeu? Já para aprender coisa de empreendedorismo. Nossa. Hoje em dia eu tenho mais aluno que vem assistir cirurgia fora comigo do que residente de ortopedia lá do HC, entendeu? Que eles querem desde o começo ter um contato e tal. Eu recebi já aluno de outras faculdades de fora de São Paulo que vieram me visitar. Então, eu tenho uma impressão muito boa dessa nova geração. Eu não tenho essa visão que eu acho que muitas vezes a gente tem de meio preconceituosa. Boa. Eu tenho uma visão boa também, cara, porque né, às vezes a gente acha que tem alguns exageros, às vezes não. A minha esposa tem muito contato lá na HC com os alunos, ela é da clínica médica, né, assim. E é meio um conceito entre a gente que, tipo, eles são muito preocupados com coisas que realmente importam Sim. também, né? Sim, Né? com Tipo, coisas... são mais dedicados ao paciente, são mais... Eu vejo E isso. causas maiores, Não assim, é? né? Então, tipo assim, sobre racismo, sobre questão de escolhas de gênero, sobre questão de meio ambiente, entendeu? Né? Então, por exemplo, um episódio que eu gosto muito, que eu tenho muito orgulho do nosso podcast Não de que a gente ortopedia... não fosse preocupado, mas a gente nem Mas sabia, é diferente, né, a gente não cara? sabia. Era um negócio que, puta, Um dos né? episódios que eu tenho mais orgulho nosso do Muito Além do Gesso é um episódio que a gente quero ver o gravou Bruno. sobre racismo,
que foi com 2 alunas da faculdade de medicina, a Larissa e a Stephanie, que elas fazem parte de uma extensão acadêmica que chama IE, que é um núcleo de estudo sobre racismo. Então eles estão desenvolvendo curso de medicina do negro, assim, tem coisa muito legal, assim, entendeu? E você vê elas falando, cara, eu penso assim, cara, eu não conseguiria nunca falar como elas falam quando era aluno, entendeu? Então, a Larissa, ela é speaker da Johnson hoje em dia como assuntos de diversidade, entendeu? E ela tá no 3º, 4º ano. Entendeu? Bruto, Então, né? tipo, bruto, é um negócio que eu falo, cara, eu não fazia e honestamente não acho que ninguém. Não, e assim, você fala, não, pô, ninguém toda essa fazia. geração fala de um monte de bobagem. Você pensar isso é um absurdo, né, Sim. cara? É a pessoa que fecha Sim. os olhos. É óbvio que a nossa geração tem erros e acertos, a próxima tem erros e acertos, mas eu acho que num contexto geral eles são preocupados com coisas que realmente são bem importantes e que tende a melhorar para gerações futuras.